Me colocaram no chiqueirinho da viatura e me levaram para o pronto atendimento, um pronto-socorro em Itapevi. Chegando no pronto atendimento, fadigado, cansado, eu ouvi quando o médico disse assim: ele não vai sobreviver. As chances são muito poucas, aqui não temos recursos. E a viatura da polícia que me levou ali, os policiais que estavam ao meu lado, disse: aqui não tem jeito, não pode já levar ele para o hospital. Me levaram para o antigo sanatório em Itapevi. Chegando lá, desenganado na medicina, na emergência médica, ainda eu ouço dizer assim: ele não vai viver. Não existe possibilidade de vida para ele, não tem jeito, a segunda porta se fecha. No hospital, o antigo hospital sanatório de Itapevi, não tinha jeito, não tem médico. Estariam agora preocupados em procurar um médico para me fazer a cirurgia precisa. Dos sanatórios de Itapevi, eu fui transferido para o maior complexo hospitalar da América Latina, o HC. E quando eu chego no HC, não tem médico. Não vai ver. No maior complexo hospitalar da América Latina. A terceira porta se fecha e comigo retrocede. Do HC, Hospital Regional em Osasco. Chegando aqui no açougue, aqui no Matadouro, para minha surpresa, não tem médico. Não tem recursos, a quarta porta está fechada. Eu não sei quantas portas você bateu no decorrer dessa semana que passou. Eu não sei por quantas portas você bateu desde o primeiro dia do ano de 2023 até a data de hoje. Eu não sei quantas portas você bateu e porventura você viu ela se fechar diante dos teus olhos. Mas eu vim aqui ministrar, testemunhar o meu milagre e profetizar na tua vida. Não te preocupe, porque aquela porta que você pensou que não tinha jeito para você, Deus manda eu profetizar aqui na noite de hoje que ela já se abriu. E você já passou por ela. Isso é sinal que Deus está ouvindo e tem respaldo para a tua oração. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! No hospital regional de Osasco, não tem jeito, fui submetido a uma bateria de exames. Encontrei um médico com sentimentos humanos. Infelizmente, quando alguém, bispo, é agredido, vítima de violência, e chega lá em estado de quase morte, os primeiros dizeres é citar assim, é porque mereceu, boa coisa não é. Infelizmente. Talvez eu tivesse sendo tratado desta forma, eu não sei te afirmar. Talvez eu tivesse sendo tratado dessa forma. Mas alguém se sensibilizou e viu nos prontuários quantas vezes eu fui de lugar em lugar em busca de ajuda e ninguém conseguiu fazer o que aquele médico fez: telefonar. E ele conseguiu encontrar um médico para me operar. E esse médico estava de onde eu já tinha passado perto, na Zona Leste, Hospital de Ermelino Matarazzo, de plantão, esperando alguém chegar doente para ele tratar. Estaria tudo pronto para minha quinta remoção. O médico então vai fazer alguns exames, porque se preocupa agora com o posto de sangue do hospital. Para ajudar? Sou portador daquele tipo sanguíneo universal, que o meu serve para todos, mas o de todos não me cabe. Quase não há doadores dessa tipagem sanguínea. O médico se preocupa. Fui lesado na principal artéria, perdi muito sangue e ele agora quer saber o tanto que eu tinha perdido. E quando vem o resultado na mão daquele médico que pede todos os exames enquanto providencia uma quinta remoção, ele junta uma galera ali, uma equipe de médicos e enfermeiros e começam a conversar na gíria médica, o linguajar da medicina, aquilo que só eles entendem. E eu ouvi quando ele disse assim: olha, inexplicavelmente, eu vejo um milagre diante dos meus olhos. Segundo a ciência e a medicina, o homem, o ser humano, não sobrevive quando perde 30% de sangue. Segundo a medicina.
Resultado: inexplicavelmente ele já perdeu 70% da função sanguínea. E ainda tem vida. Está consciente a par de toda a situação, e eu tenho certeza de uma coisa. Ele apontou o dedo para mim e disse: jovem, se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma obra na tua vida, Ele tem algo para realizar na tua vida. Doutor Lucas Melo, cirurgião cardiovascular na Zona Leste de São Paulo. Se você chegou até aqui, é porque Deus vai mudar o curso da tua história. Estava tudo preparado para a quinta remoção. Corriam comigo em meus corredores, a caminho da aeronave Águia, uma das aeronaves Águia da Polícia Militar. E entra mais uma vez a polícia a meu favor. Eles disponibilizaram um helicóptero para me fazer o translado, pois o meu tempo de vida era muito curto. E mesmo não tendo espaço na aeronave para me reanimar caso houvesse uma parada cardíaca, o médico insiste e diz: nós vamos de helicóptero. Agora eu tenho tempo de vida, agora cada segundo vale muito. Tempo de decolagem e pouso até o hospital, 12 minutos, a autonomia de voo. 12 minutos da vida. Antes de chegar na aeronave, ainda nos corredores, eu senti o mais absurdo frio que você possa imaginar. Esse dia de hoje está longe. E por mais que você estivesse nu, deitado nesse chão frio, estaria longe o frio que eu senti. Frio que eu costumo dizer que era como se fosse por lâminas de navalha, cortando toda a minha carne, chegando a matar cada célula vivente do meu corpo. Costumo dizer que esse frio era como se fosse por injeção injetado nas minhas veias, causando obstrução e congelamento da minha corrente sanguínea. Espírito de morte é o nome do frio. Na hora do frio, eu passava por uma sequência de paradas cardíacas. 8. No total, 8 paradas cardíacas. E o resultado? Ouvi. Providencie os documentos, que ele acaba de entrar em estado de óbito, não tem mais jeito. Acabou. Eu ouvi. E ouvindo isso eu disse: não! Isso não é verdade! Não é verdade! Lamentavelmente, aquele que decreta o óbito não pode ouvir a minha voz, aquele que recebe a notícia do óbito não pode ouvir. Sabe por quê? O gemido, o grito da alma, o pedido de socorro que vem de dentro, só quem pode ouvir é Deus. O desespero mais absoluto que ninguém vê num rosto sorridente, só quem pode observar é Deus dos céus. E aquele grito que vinha de dentro, da alma, do mais profundo, era eu dizer: não, isso não é verdade, somente Deus podia ouvir. Fui levado ao necrotério do hospital. No necrotério do hospital, eu fiquei por um período de tempo, eu não sei o tempo exato ali no hospital regional, mas de lá alguns protocolos foram quebrados. Primeiro protocolo ser quebrado: não fui pego na sarjeta sem vida, tinha vida. Eu cheguei com vida e teve um diagnóstico médico da minha morte, teve uma cláusula. O regional que tem IML lá dentro, que poderia resolver tudo ali e me liberar posteriormente, me manda para o IML. Primeiro protocolo quebrado. Segundo, o IML recebe o meu corpo. Terceiro protocolo quebrado, eu fui com alguma pessoa, tinha uma identidade, eu chego ali identificado. Algum familiar me acompanhou até o IML, para preparar tudo. Quando eu chego no IML, depois do segundo protocolo quebrado, o terceiro a se quebrar, é que me levaram direto para a câmara fria. E na câmara fria, me depositaram na gaveta da geladeira, lá dentro do IML. Mas diante de tudo isso, eu só venho entender uma coisa: que nós estamos diante de um Deus que veio para quebrar protocolo. E quebrando protocolos, ele foi lá em Betânia ressuscitar alguém que estava 4 dias morto. E foi para quebrar protocolo que ele parou um funeral em Naim e disse para o jovem no caixão: levanta-te viva.
E foi para quebrar protocolo que ele foi na casa de um fariseu e disse para a filha dele: levanta-te viva. Era baixando oramandará. E nós estamos diante de um Deus que quebra protocolo. E ser depositado na câmara fria, no IML. Eu só entendo uma coisa hoje. O meu corpo, a minha carne precisava ser conservada. Porque se não tivesse congelado, talvez estaria apodrecida até o momento par. Até o momento único. 7h40 na câmara fria, dentro da geladeira. Pastor Aguinaldo, será que o médico não errou? Pastor Aguinaldo não foi vítima de negligência médica? Descarta-se essa possibilidade, o médico não errou. A medicina não errou. O médico não fez cálculo errado algum. Eu estava morto. Pastor Aguinaldo, o senhor foi lá nos céus, eu não tive o privilégio de subir aos céus. Pastor Aguinaldo, o senhor foi lá no inferno, eu não tive a má sorte de pisar no lugar que ainda não há habitação. Não tive. Mas eu ouvia. Não tinha dor, não tinha frio, mas eu ouvia. E por poder ouvir, eu podia conversar com Deus. Senhor, uma vez mais eu preciso ouvir o teu milagre, eu preciso sentir e receber o teu milagre na minha vida. Orando. Aleluia, aleluia. Aguinaldo, ainda acredito que o médico errou em alguma coisa. Eu só precisava de 20 minutos para morrer de hipotermia na câmara fria. Eu só precisava de 20 minutos. E na geladeira foram 7h40. Quero lembrar a você que aquele era o dia do meu culto. Era o dia mais esperado da minha vida. Era o dia que eu acordei feliz, mas com sentimento de saudade. Hoje eu entendo. Eu já ouvi, não sei se o senhor já ouviu, bispo. Tem pessoas que quando está num velório ali, alguém vai soltar um comentário. Parece que ele ou ela já sabia. Eu já ouvi muito isso. Quem já ouviu isso? E eu entendo que o único sentimento de saudade que eu sentia só podia ser isso. Aleluia. Entra mais uma vez o personagem Mãe de Santo. 50 anos de candomblé, 25 anos titulada Mãe de Santo. Minha senhora Ana Bispo Santos, essa é minha mãe. Ela vai reconhecer o meu corpo para liberação. Segue-se os protocolos. Abriram uma gaveta e eu ouvi. Eu não vi, mas eu ouvi. E alguém pergunta: a senhora conhece? Ela disse: é meu filho. E deixaram ela ali alguns minutos. E ela começa a gritar e chorar e dizer: filho, eu te avisei. Quantas vezes eu te avisei para não abandonar os nossos orixás? Quantas vezes? E sabe por quê? Porque nós na vida estamos acostumados a arranjar uma desculpa para qualquer situação mediante ao nosso problema. Para tudo tem um problema, tem uma desculpa, Zé, para tudo. E a única desculpa que minha mãe arranjou naquele momento diante da morte foi culpar a minha fé. E aquilo me fazia entender uma coisa: que minha mãe jamais pisaria os pés dela dentro de uma igreja cristã, pois o filho foi assassinado a caminho de um lugar que ela nem queria chegar. Aleluia. Mas o Senhor, quando Ele vê vista em uma pessoa que Ele ama, Ele é capaz de fazer de tudo, até mesmo parar e congelar o sol. E por amor a uma alma, Ele permite que um jovem cheio de sonhos seja assassinado e submetido à câmara fria do IML. E minha mãe, se lamentando, começa a passar mal, é retirada da câmara fria, levada para a recepção, a guardar o meu corpo lá fora.
Os agentes funerários já estavam acompanhando a minha mãe, que já foram para buscar o meu corpo. Parte da minha família e amigos já estavam no velório municipal esperando a chegada do meu corpo. Aleluia. Enquanto minha mãe é retirada, eles tiram meu corpo da geladeira, da gaveta, e agora vai iniciar o que era para ter feito assim que meu corpo chegou: a autópsia, o exame cadavérico. E lá dentro da câmara fria, melhor dizendo, do IML, quem já entrou lá dentro para fazer um reconhecimento, principalmente ali no Bela Vista, em Osasco, vai entender que quando você vê vários cadáveres, além de tudo aquilo, tem muitas ferramentas cirúrgicas. Muitas, parecia uma serralheria, uma marcenaria, uma oficina mecânica. E dentre todas aquelas ferramentas que eles usam para fazer autópsia, eles pegaram uma maquita para iniciar a autópsia e iniciar o procedimento. E a minha oração agora é: Senhor, eu já não entendo mais. Eu estou muito confuso nesse momento, pois eu ouço pessoas falarem. Eu já ouvi a voz de minha mãe aqui, Pai. Eu não sei qual é o tamanho da gravidade que eu estou enfrentando nesse momento, pois nem dor ou frio ou calor eu posso sentir neste momento. Mas, Senhor, se o Senhor me deixou ouvir e chegar até aqui ouvindo tudo, eu quero pedir ao Senhor que, se o Senhor me der o direito de escolha e perguntar para mim o que eu escolho entre viver e ver o Senhor fazer salvação na minha casa, Senhor, é tua promessa. E de tantas promessas que eu tenho para que seja realizada na minha vida, uma delas, o Senhor disse para mim que por intermédio da minha vida salvaria os meus. E se o Senhor me permitir escolher, eu estou pronto. Mas me deixa ouvir, assim como o Senhor me permite ouvir qualquer voz. Me deixa ouvir que o Senhor está salvando a minha casa. Aleluia. Ressuscitar Jesus faz a qualquer momento, e isso ele não fica cheio de comoção, porque para ele é muito comum, é muito normal. Mas o meu maior grande milagre foi quando, na hora da autópsia, com os punhos amarrados em atadura, congelado, eu ouvi o zunir da maquita. A maquita queria me serrar a partir do tórax até embaixo, iniciando a autópsia. E quando eu ouço o zunir da maquita, eu vi o céu se abrindo. Ver os céus abertos. Ver os céus abertos é esquecer tudo que está em volta de ti. Ver os céus abertos é acreditar que você vai andar nas ruas de ouro. Ver os céus abertos é acreditar que você vai contemplar e tocar aos muros de jaspes e cristais. E ver os céus abertos era o que me fazia acreditar naquele momento que eu estaria lá. Eu quero subir. Não tive o privilégio de subir, mas ao encontro da maquita que vinha na direção do meu peito, eu ouvi uma voz vindo dos céus que se abriu diante dos meus olhos espirituais. E a voz que veio dos céus disse para mim assim: filho, ainda não é chegada a tua hora. Levanta-te, glorifique ao meu nome, porque sou Deus que te devolvo a vida para viver as minhas promessas. E quem tem promessa, bate pão. Se você tem promessa dele, continue adorando. Chega, mantura, mandarabás. Aleluia. Ao ouvir a voz do Senhor, eu abri os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, eu percebo a maquita vindo na direção do meu peito. E antes da maquita tocar no meu peito, eu consegui romper as ataduras que amarravam os meus punhos. E rompendo as ataduras, o que é muito difícil, romper aquelas algemas, eu consegui me sentar na mesa cirúrgica. E eu me lembro que naquele momento, quando eu estou sentando, eu ainda não vejo muito perfeitamente, está tudo coalhado dentro dos olhos.
Eu não tenho uma visão perfeita. E quando eu rompei as ataduras, eu coloquei a mão na frente da maquita, que lesionou um pedacinho do meu dedo anelar direito. Foi a única parte do meu corpo que a lâmina da maquita tocou, lesionando um pedacinho do meu dedo anelar, e eu consegui me sentar. E o legista ficou olhando para mim assim, frio e calculista. Ele me olhou por algumas frações de segundos, desligou a maquita, colocou em cima da mesma pedra cirúrgica onde eu estava, sem esboçar nenhuma reação assustadora. Ele recuou alguns passos para trás, virou as costas e saiu andando, friamente. Eu não sei qual seria a minha reação, não sei. Mesmo conhecendo o tamanho do poder de Deus, eu não sei. Saiu para fora e foi chamar alguém. A primeira pessoa que ele encontrou lá fora, que tinha acabado de entrar lá dentro, a minha mãe. Ele entra com ela segurando na mão dela sem dizer nada. E eu estava observando cada corpo pendurado naqueles ganchos de açougue. Cada corpo pendurados aqui pela nuca, tudo costurado. Para mim era uma dimensão espiritual, a ficha não tinha caído. E ele entra com a minha mãe para e começa a chacoalhar o braço dele aqui e dizer: doutor, eu preciso de calmante. Eu estou tendo visões, alucinações, o meu filho sentado olhando para mim. O legista vai dizer assim para ela: senhora, eu não sei o que é, mas é. Eu não sei o que foi, mas foi. Eu não sei como, mas aconteceu. Eu ia fazer autópsia, ele sentou, olhou para mim. Então é verdade que está havendo milagre aqui. Oh, aleluia. Minha mãe solta a mão do legista, se aproxima de mim e começa a acariciar a minha mão. Filho, já chega de surpresas por hoje, o que está acontecendo? A ficha começa a cair. Eu não vou aguentar, meu filho, já chega de surpresa por hoje, eu não aguento. Mãe, Jesus me ressuscitou. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. De pé. Fique de pé. A Bíblia diz que toda língua confessará: santo é o Senhor. Foi na madrugada do dia 23 de novembro para o dia 24 do ano de 2002 que a macumbeira entra dentro da câmara fria para buscar o corpo do filho. A macumbeira que teve o único culto da sua vida interrompido mediante uma fatalidade. E a macumbeira, quando vê o filho dizer: Jesus me ressuscitou, ela cai de joelhos assim como estou e diz: eu quero aceitar esse Jesus que faz o morto ressuscitar. Agora aplauda bem forte ao Senhor. O teu melhor é para Ele, é por Ele, é diante dEle. Mais forte é para Jesus. Aleluia. Mais forte que é para Jesus. Ele é digno de honra do teu louvor. É por Ele, é para Ele. Oh, aleluia, aleluia. Fique à vontade, fique à vontade. Eu já vou entregar para o bispo, fique à vontade. O maior grande milagre da minha vida foi ver a minha mãe se curvar diante de Deus. Resumindo, saio dali do IML, foi chamada uma ambulância, do IML eu fui levado para o hospital, e agora eu vou para a Zona Leste, Hospital de Hermelino Matarazzo. 7 horas e 40 minutos depois de congelado, eu vou para a Zona Leste. Disseram lá: está indo aí o morto-vivo. Meu marketing pessoal hoje, morto-vivo. Está indo para aí o morto-vivo. Quando eu volto à vida, eu não tenho sinais vitais, mas eu posso falar, eu posso ouvir, eu posso me comunicar. E só se comunica com alguém quem está vivo. Não tem sinais vitais quem está morto. Que confusão. Morto-vivo. Chego no hospital, e a caminho do hospital minha mãe começa a fazer alguns telefonemas. Me segura essa.
ela liga primeiro para uma das minhas irmãs e diz assim: olha, Cris, avisa para todo mundo aí que não vai ter mais sepultamento. E a minha irmã preocupada: por que, mãe? O que está acontecendo? Está todo mundo aqui esperando no velório. Ela disse: olha, pode falar para todo mundo aí que o Aguinaldo ressuscitou. Do meu lado, dentro da viatura da ambulância. E pode falar mais uma coisa para quem quiser ouvir aí. Pode falar para todo mundo que agora, talvez essa frase você não ouve há muitos anos, os crentes aqui antigos, pastor, bispo. Pode falar para todo mundo aí, que agora eu passei para a lei dos crentes. Ele é digno de honra, ele é digno do teu louvor, da tua palma de adoração. Aleluia. A notícia é espalhada: o Aguinaldo ressuscitou, não vai ter velório. Meu pai no velório municipal se rende a Cristo. Aleluia. Fui levado pro hospital, e no hospital fui chamado também de morto-vivo. E dali por diante eu fui induzido a um coma. Fui entubado. E na indução desse coma me desligaram literalmente. Eu fui desligado. Eu sei que eu cheguei lá consciente, com vida, mas eles precisavam fazer alguma coisa e me induziram a um coma. Era tudo muito novo o que eles estavam presenciando ali. Fui entubado e fiquei entubado por 85 dias. Fiquei em estado de coma por 85 dias. Fizeram de tudo comigo naquele intervalo, eu não vi nada. Nem sonhar eu sonhava. Nem ouvir pessoas falar eu ouvia. Fiquei literalmente desligado. Hora de me acordar. Decidem em conjunto todos os médicos, com autorização da família, me reanimar. Desligar os aparelhos e me tirar do coma. Tiraram a medicação. E agora falta me extubar. E a primeira sensação que eu tive naquele momento, quando começa a me extubar, eu me vejo literalmente submerso no maior dos oceanos que você possa imaginar, com os pulmões cheios de água. E cada milímetro que aquela mangueira era retirada de dentro de mim, era como se meu corpo começasse a subir. E quando tira por completo a mangueira que faz a extubação por completa, a minha reação foi assim, ó. De imediato, luzes nos meus olhos, lanternas. Doutor, ele acordou, doutor, corre aqui, ele está acordado, ele está olhando aqui, doutor. E começam a clarear os meus olhos, as minhas pupilas. E eu lembro que uma enfermeira ou médica, não sei, ela dizia assim: você pode me ouvir? E eu ouvia com eco: você pode me ouvir? Qual o seu nome? Aguinaldo Santos, portador de CPF 308-912-09840, portador da cédula de identidade de número 42.715.181-8. Eu começo a falar toda a minha documentação. Ela disse: tudo bem, eu já entendi. Você está ouvindo perfeitamente. Aleluia. Fiquei mais alguns dias. E depois desses mais alguns dias na UTI, eu tive alta da UTI e fui para o quarto, para o hotel. Fiquei no quarto mais aproximadamente 10, 12 dias, até o dia da minha alta. Só que me acontecia um fato: da cintura para baixo eu não sentia absolutamente nada. Fui lesado na medula, com lesão traumática medular. Tenho alta e vou para casa carregado no colo. Tive medo de ir para casa onde eu morava. Saio de Barueri, vou para Itapevi, vou morar numa área livre. E ali eu tinha a melhor casa da rua. E fui esfaqueado na porta de casa. Não quis voltar para casa, tive medo, receioso. Abandonamos a casa e tivemos que começar do zero aqui em Barueri de novo. Fui morar ali no Vale do Sol, na rua Orinoco. Para chegar ao nível da rua, a casa que eu morava, eu tinha que subir 65 degraus de escadas.
Volto para o hospital carregado no colo e pergunto: doutor, quanto tempo tenho mais para ficar sem sentir as minhas pernas? Eu preciso voltar a trabalhar. Ele disse para mim assim: Aguinaldo, diante de tantos e tantos privilégios que você viveu, o privilégio de conhecer o outro lado da vida, que todos nós aqui estamos comovidos e conhecemos a sua história, eu tenho uma notícia para te dar e eu acredito que você vai tirar de letra essa notícia. Olha, você foi lesado na medula e foi uma lesão muito importante. E por esse motivo, Aguinaldo, você ficou paraplégico. Sinto muito. Você não vai mais andar. Vítima e decreto de paraplegia, eu volto para casa com uma cadeira de rodas. Não tem mais jeito. Ali, eu comecei a contar os dias, que eram dias longos. Eu tinha uma igreja, bispo. E como eu me doei por esta igreja. Eu tinha um líder que me via diante de um grande espelho. E como eu me doei. Paraplégico. Sabe quantas vezes alguém dessa igreja veio me visitar? Nenhum. Amigos, até mesmo familiares de primeiro grau. Sabe quantas vezes alguém foi me levar um abraço? Nenhum. Caí em depressão. Depressão não é demônio, depressão é doença e tem cura. Depressão é doença e tem cura. Os dias foram passando. Cada dia mais as minhas pernas se atrofiavam mais. Desculpa eu me falar isso aqui, mas Deus está tocando, eu preciso falar essa parte aqui. É muito difícil eu falar isso. O que eu vou dizer aqui é muito difícil. Eu tenho muito cuidado para falar onde eu digo essas palavras, mas aqui é uma igreja que está alicerçada com Cristo. Chegou o momento, bispo, que eu pensei em suicídio. Não era demônio, era depressão. Busque. Procure saber de onde vem a depressão dessa pessoa que você convive com ela. Tem cura. E às vezes a cura depende apenas de um único abraço. Aleluia. As dificuldades financeiras vieram. Passamos fome, não tendo muito o que comer. Tem gente que quando come demais uma coisa acaba ficando enjoa daquilo, não quer nem ver, nem quer nem chegar perto, né? Eu amo chuchu. Foi o meu alimento durante um ano. Chuchu e farinha de milho, sem sal, sem nada. O chuchu por si já é sem graça. Se tiver uma pitadinha de sal, dá uma ajuda, mas não tinha como melhorar. A casa devendo aluguel. Eu não estou contando derrota para você, isso não é derrota. Não. Estou contando o que Deus fez para mudar a minha história de vida. As pessoas não chegavam e ali estava sozinho. Eu olhava para minha filha recém-nascida, sem o leite materno, pois devido aos traumas que a mãe sofreu, ela perde o leite materno. E nós não tínhamos condições de comprar uma caixinha de leite longa-vida ou simplesmente aquele leite tipo C. E tudo que chegava era alguém que mandava. Um dia tinha leite, outro dia não tinha. Eu me lembro que muitas vezes a minha filha mamou maisena com água, bem transparente, aquele mingauzinho. Era o que tinha. Eu fui ficando cada dia mais doente. Maquinei comigo meu suicídio, meu último dia. Pastor Aguinaldo, quanta hipocrisia. O Senhor viveu o milagre de ressurreição e agora quer se matar, queria. E eu só estou falando isso para você aqui porque eu sei do seu alicerce espiritual. Deus conhece quando nós chegamos no nosso limite. E Deus sabia que eu já estava no meu limite.
Era próximo do Natal. Deus enviou na minha casa um anjo, e não foi um anjo espiritual, um anjo celestial, não, foi um anjo físico, um pastor, que nunca me viu, mas ouviu alguém falar a minha história. E quem falou da minha história para esse pastor que foi lá na minha casa, esse anjo, foi apenas um amigo dele de universidade, um médico legista, o mesmo que viu Deus fazer o milagre da minha vida. Esse pastor, por onde passava, ele pregava e contava a minha história de vida. Num dia, ele foi numa igreja onde congrega uma prima minha, no Avivamento da Fé em Carapicuíba, ali no Ariston. Chegando lá, ele contou a minha história de vida e disse: um dia eu vou encontrar esse jovem. Ao término do culto, a minha prima foi até ele, se apresentou e disse: eu vou te levar na casa dele hoje, porque ele está precisando. O pastor chegou na minha casa, era quase a meia-noite. Faltavam 10 minutos para meia-noite. Eu disse que à meia-noite eu ceifaria a minha vida. E Deus começa a contar o meu prazo de vida, que eu tinha determinado diante de Deus. Eu não sabia como, mas eu ia terminar um jeito naquele dia. 10 para meia-noite, eu com os olhos estalados, vermelhos, noites sem dormir. Alguém bateu na porta. 1 ano e 4 meses sem receber ninguém na minha casa, sem visita de ninguém, nenhum familiar. Um estranho bateu na minha porta. Ele entrou e me viu nas condições precárias que eu estava deitado no colchãozinho no chão. E ele trouxe a cura para minha depressão. Antes de dizer qualquer coisa, quando ele me viu tentando me sentar no colchão, ele se ajoelhou no colchão onde eu estava deitado e me abraçou. Será que você pode abraçar essa pessoa ao seu lado educadamente? Diga para ela ou para ele, assim como o pastor disse para mim: não desista dos teus sonhos. Diz. Seja voz profética para ele, para ela. Talvez isso está curando a depressão de alguém aqui hoje. Não desista dos teus sonhos, ele disse. Ficou quase 3 horas conversando comigo, falando comigo, trazendo ânimo para a minha vida. E me fez o meu primeiro convite, bispo. Aguinaldo, o mundo precisa ouvir a tua história. Posso te agendar num evento da minha igreja e convencer pessoas a te ouvir, a ouvir o seu testemunho de vida. Marcamos o evento. Era a primeira vez que eu ia falar ao público. Eu só falava de Jesus para minha mãe, para minha casa. Marcamos o evento. Eu pensei que eu fosse numa igreja tão pequena, principiante, começando. Primeira vez que eu fui falar a minha história de vida, eu fui no ginásio da Portuguesa. Convenção Geral das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, CGADB, na direção do pastor José Wellington. 12.500 pessoas dentro do ginásio. O pastor me colocou junto com as autoridades que estavam naquele dia em cima do altar, em cima do palco. Os louvores foram cantados, a reunião deu sequência, a hora agora de contar o testemunho, a hora da palavra de Deus. Passaram para mim a oportunidade. Sentado na cadeira de rodas, 1 ano e 4 meses, desenganado da medicina, eu começo a falar de Jesus. Eu não tenho condições de falar porque eu não sabia o que falar. E o meu sermão durou menos de 1 minuto, foi só assim: Jesus é bom. Jesus levanta o caído, fortalece o fraco, capacita o necessitado. Jesus ressuscita mortos, Ele me ressuscitou. Eu disse assim para o ginásio, foi esse o meu sermão. Jesus dá vista ao cego, dá audição ao surdo. Jesus faz andar os paralíticos. Peguei o microfone, preguei. Foi menos de 1 minuto, mas eu disse tudo. O pastor levantou, ninguém entendia nada, o ginásio não entendia, o pastor ainda veio para tentar tirar algo de mim, e veio se aproximando. Eu falei: tá bom, pastor, mais uma coisa. Eu tenho certeza de uma coisa, que ainda hoje, se ele falar, eu posso me levantar e andar para a glória de Deus. Acabei de dizer essas palavras sendo eu o maior profeta da minha vida e da minha história, entendendo que Deus me deu condição de profetizar dentro da minha casa. Eu disse: ainda hoje, para a glória de Deus,
A mesma voz que foi no IML vai no ginásio. E a mesma voz que eu ouvi no IML diz no ginásio: filho, levanta-te e anda, porque eu sou Deus que faz o paralítico andar. Aleluia! Aleluia! Para mim encerrar a primeira parte da minha história, essa é a primeira parte para mim encerrar. Ouvindo o Senhor falar, eu fiquei de pé. Segurei nos braços de apoio da cadeira com muita dificuldade, eu fiquei de pé, os pastores vieram me ajudar. O ginásio inteiro, parecia que foi ensaiado meses. Todos de uma única vez se levantaram. Todos de pé olhando na minha direção. Esperavam agora o momento de andar. Está de pé é um bom sinal, agora falta andar. Tentei o primeiro passo. Tentei de novo o primeiro passo. Era como se tivesse um bloqueio em minha mente. E os meus comandos não entendiam a informação que o meu cérebro estava mandando. Curvei a minha cabeça, usei todo o equipamento de som que o ginásio me dera poder. E se você é bom de percepção, você percebeu que por muito tempo eu fico aqui de olhos fechados falando. Embora não pareça, eu sou muito tímido. Muito tímido. E por muito momento eu fico mesmo de olhos fechados, falando e dizendo.